Olá, senhores. Nós então vamos dar continuidade à nossa formação, continuidade ao nosso conteúdo. Nós estamos aí percorrendo um caminho ainda pelo campo da morfologia, lembrando que vai ser necessário nós encerrarmos o campo da morfologia para entrarmos para o campo da sintaxe, das orações coordenadas, das orações subordinadas e tudo mais. O programado para a aula de hoje, a classe gramatical selecionada, a classe gramatical que nós estudaremos, é a classe gramatical dos adjetivos. Ok? Primeiramente, senhores, o que é um adjetivo? O adjetivo é a palavra responsável por expressar a característica de um ser. Entendam o seguinte, o ser que o adjetivo irá se relacionar é o substantivo. Então, os adjetivos caracterizarão o substantivo, ao passo que os advérbios caracterizarão verbos e adjetivos. Então, tomem aí esse cuidado. Por exemplo, ao analisarmos a palavra bondoso, percebemos que, além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Homem bondoso, o adjetivo relaciona-se ao substantivo. Moça bondosa, pessoa bondosa. Então, o adjetivo, ele sempre vem acompanhando um substantivo, caracterizando, dando alguma característica ao substantivo ao qual ele se relaciona. Já com a palavra bondade, embora expresse uma qualidade, não acontece o mesmo. Não faz sentido dizer homem bondade, moça bondade, pessoa bondade. Bondade, portanto, não é um adjetivo, mas substantivo, pois admite o artigo a bondade. Entendam o seguinte, qual é a diferença que deve ficar aqui clara? Está em dúvida para saber se essa palavra faz papel de adjetivo ou não? Tenta estabelecer uma relação com algum substantivo. Se você conseguir estabelecer alguma relação com o substantivo, ótimo. Caso não consiga, descarta e pensa em outra classe gramatical, porque com certeza substantivo ela não será. Ok? Classificação. Os nossos adjetivos poderão ser ou explicativos ou restritivos. Isso aqui é importante, porque lá na frente, quando nós chegarmos na análise sintática, nós teremos as orações subordinadas adjetivas, que dividem-se, por conseguinte, em restritivas e explicativas. Como dá-se essa diferença? As explicativas conferirão uma qualidade ao ser que se relacionam, ao passo que as restritivas, elas vão exprimir uma qualidade que não é própria do ser. Elas vão limitar essa qualidade, elas vão limitar esse substantivo, concedendo a ela alguma referência. Por exemplo, neve fria. Observe que neve é um adjetivo que caracteriza, que fria é um adjetivo que caracteriza o substantivo neve. Isso é diferente do que ocorre, por exemplo, em fruta madura. Por mais que madura seja uma qualidade, por mais que madura esteja caracterizando, é uma caracterização restritiva e não uma caracterização explicativa, ok? Formação do adjetivo. Isso aqui é bem fácil, igual nos substantivos. O nosso adjetivo pode ser simples ou composto, já falei com vocês várias vezes isso em aula. Simples formado por um radical, composto formado por mais de um radical. Nós estamos falando de quantidade de radicais e não quantidade de palavras. Cuidado, porque nos processos de formação de palavras, seja por composição, seja por aglutinação, nós já solucionamos aqui esse problema. Então, por exemplo, adjetivo simples brasileiro escuro, adjetivo composto luso brasileiro castanho escuro, amarelo canário. Adjetivo primitivo é aquele que dá origem a outros adjetivos e adjetivo derivado é aquele que deriva de outros adjetivos, que vai derivar de outros substantivos ou de outros verbos também. Tem esse comportamento. Por exemplo, belo, bom, feliz, puro, primitivo. E aqui, belíssimo, bondoso, magrelo, são adjetivos derivados que são aí extraídos, oriundos ou de substantivos ou de verbos. Morfossintaxe do adjetivo. Como assim? O adjetivo sempre exercerá a função sintática relativa ao substantivo. Entendam que é uma relação aqui de amor entre substantivo e adjetivo. Esses elementos não se separarão. Se você viu um adjetivo, procure um substantivo, porque obrigatoriamente ele deve estar presente dentro daquela frase, dentro daquela oração. Ele vai atuar como adjunta adnominal ou predicativo. O que é uma adjunta adnominal? É o termo que acompanha um nome atribuindo ao mesmo alguma qualidade. O que é um predicativo? O predicativo é uma característica, uma qualidade ou do sujeito ou do objeto, dependendo aí da transitividade verbal.
Adjetivo pátrio. Isso aqui costuma cair muito, os adjetivos pátrios. Indica a nacionalidade ou lugar de origem do ser. Então, por exemplo, Acre, acreano. Quem nasce em Alagoas, alagoano. Quem nasce no Amapá, amapaense. Isso aqui é um pouco tabela, um pouco decoreba. Entretanto, tem alguns adjetivos pátrios que sempre costumam aparecer. Um adjetivo que aparece muito, por exemplo, é o adjetivo de quem nasce em Salvador, que aí é soteropolitano. Então aqui duas ou três provas, se eu não me engano, entre naval e epicar, essa questãozinha já apareceu. O que é um pátrio composto? Isso aqui também é importante, porque ele é um adjetivo pátrio formado por um processo composto, porque eu vou ter duas palavras. Na formação do adjetivo pátrio composto, o primeiro elemento estará na forma reduzida e normalmente erudita. Por exemplo, África se torna afro. Então aqui eu tenho uma cultura afro-americana. Portugal se torna luso, uma cultura luso-brasileira, a cor do luso brasileiro. Então a forma erudita, num adjetivo pátrio composto, além dele estar reduzido, ele não aparece na sua forma original, mas aparece a forma erudita. Então isso é importante. Saber algumas formas eruditas são importantes não só para a realização da prova, mas para o próprio conhecimento de mundo. É necessário, quando você ouvir um acordo luso-brasileiro, que é um acordo entre Portugal e Brasil, né, América Indo-Espanhola, né, hispano-americanos, então são recursos aí de pátrios compostos, ok? Locução adjetiva, a locução é bem tranquila. O que é uma locução? Locução é toda vez que nós temos mais de uma palavra, mais de um elemento exercendo determinada função morfológica. Então, se eu tenho duas ou três palavras com função de adjetivo, ele é uma locução adjetiva. Professor, locução adjetiva não é adjetivo? É a mesma coisa. A função de adjetivo tem mais de um elemento? Locução, só tem um elemento adjetivo. Reunião de palavras, sempre que são necessárias duas ou mais palavras para contar a mesma coisa, tem-se locução. Às vezes, uma preposição mais substantivo tem mesmo valor de um adjetivo. Por exemplo, aves da noite, aves, vejam aqui, ó, aves, substantivo, da preposição. Vejam que se eu estou unindo um substantivo com uma preposição, essa união desses elementos agora formarão um adjetivo. Paixão sem freio, paixão desenfreada. Observe que nem toda locução adjetiva tem um adjetivo correspondente. Por exemplo, vi as alunas do 7º ano. O muro de tijolos caiu. Qual que é muro de tijolos? Qual que é o adjetivo correspondente para isso? Não tem. Alunas do 7º ano, tem algum substituto? Não tem, ok? Então não fica procurando isso para tudo, porque às vezes acaba atrapalhando. Importante, adjetivo é uma classe variável. Apresentará 3 variações: gênero, número e grau, ok? Em gênero, os adjetivos concordarão em gênero. Quando eu estou dizendo gênero, estou referindo-me a masculino e feminino. Lembrando que na língua portuguesa não existe, como em outras línguas do mundo, o gênero neutro. Então, outras línguas do mundo têm o gênero neutro. Na língua portuguesa não há o gênero neutro. Os adjetivos vão concordar com o gênero dos substantivos. De forma semelhante aos substantivos, nós já vimos isso na aula de substantivos, eles vão se classificar em biformes. Como assim? Eles têm duas formas. Existe uma palavra para indicação do masculino e uma palavra para indicação do feminino. Por exemplo, ativo e ativa, mal e má, judeu e judia. Tenham cuidado, porque se o adjetivo é composto e biforme, ele flexiona no feminino somente o último elemento. Um motivo socioliterário, a causa socioliterária. Então, repare que quando eu tenho um adjetivo composto, essa flexão de gênero, claro, se ele for biforme, né? Porque aí uniforme não terão variação, não me interessa. Se ele for biforme, essa variação de gênero é indicada no segundo elemento e não no primeiro. Surdo-mudo, o surdo-mudo, a surda-mudo, ok? Uniformes, tem uma só forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então a variação de gênero é mais simples do que a dos substantivos, porque lá nós temos ainda epicenos e sobrecomuns, e aqui não tem esse recurso. Em grau, a indicação de grau dos adjetivos é importante. Os adjetivos, eles vão se flexionar em grau para indicar a intensidade da qualidade do ser. São 2 os graus do adjetivo. O adjetivo tem o grau comparativo e o grau superlativo.
Vamos primeiro ao grau comparativo. Nesse grau, compara-se a mesma característica atribuída a dois ou mais elementos. Obviamente, e aí já teve questão da AFA falando sobre isso, que cobra um pouquinho mais de teoria da língua, teoria linguística, e não aparece para vocês, mas a título de curiosidade vale a pena falar. Não existe processo de comparação de um único elemento, a menos que você esteja comparando-se a si mesmo numa outra relação de tempo. Então, por exemplo, eu e o Rafael posso me comparar a mim? Posso, só tem que ser o Rafael de 1 minuto atrás, pelo menos, 1 segundo atrás, não mais o Rafael ao mesmo tempo e espaço. Então, a AFA já brincou um pouquinho com essa questão de teoria literária. O comparativo pode ser de igualdade, superioridade ou de inferioridade. Então, isso aqui é bem tranquilo. Sou tão alto como você, igualdade. No comparativo de igualdade, o segundo termo da comparação será introduzido pelos seguintes elementos: como, quanto ou quão. Esse quão aqui aparece muito em textos oficiais do concurso de vocês. Cuidado, porque esse quão está indicando essa relação de comparação. Sou mais alto do que você. Comparativo de superioridade analítico. Por que analítico, professor? É um termo novo. Vamos resolver isso. No comparativo de superioridade analítico, entre os dois substantivos comparados, um tem qualidade superior. A forma é analítica porque pedimos o auxílio a mais do que ou mais que. Observe o seguinte, como que eu consigo diferenciar essa confusão de analítico e sintético? Lembrem-se que tudo que é sintético vem da palavra síntese. Tudo que é sintetizado é menor. Então, analítico eu tenho 2 ou mais elementos, sintético eu tenho 1 elemento. Vamos agora ver um comparativo também de superioridade, só que agora sintético. Sol é maior que a Terra. Vejam que aqui eu não tenho o maior do que, como eu tenho no analítico. Alguns adjetivos possuem para o comparativo de superioridades formas sintéticas herdadas do latim. Por exemplo, no latim, algumas palavras que são sinônimos têm uma relação de sinonímia que não tem aqui para nós. Entretanto, a gente acaba trazendo como fosse a mesma coisa, porque o latim é uma das línguas que originaram a língua portuguesa. Bom e melhor, mal e pior, grande e maior, pequeno, menor, alto, superior, baixo ou inferior. Observações importantíssimas que costumam aparecer em questões de prova. Primeira, as formas menor e pior são comparativos de superioridade, pois equivalem a mais pequeno e mais mal. Isso cai muito na prova. Atenção, isso aqui, assim, às vezes até eu tenho que parar para lembrar dessa teoria, porque isso aqui é 1900 Guaraná de rolha que tem gramática. Livro novo de colégio não tem, na apostila de vocês não tem. Então anota isso aqui. Se vocês observarem as palavras menor e pior, nós temos uma relação de um comparativo de superioridade. Por que superioridade? Menor, senhores, é mais pequeno, ok? Menor é o mesmo que mais pequeno. Pior é o mesmo que mais mal. Então, se é mais pequeno, mais mal, é uma relação de superioridade. Se o cara ele é menor, ele é mais pequeno. Então, ele acaba sendo superior a alguém na sua menoridade, por assim dizer, ok? Outra observação importante que também muitas questões são extraídas disso. Bom, mal, grande e pequeno têm formas sintéticas. Melhor, pior, maior e menor. Cuidado, porque aqui eu já trouxe essa relação de que alguns termos são idênticos, seja no sintético, seja no analítico. Porém, em comparações feitas entre duas qualidades de um mesmo elemento, deve-se usar as formas analíticas mais bom, mais mal, mais grande e mais pequeno. Isso aqui a gente escuta, chega a dar vontade de surtar. Como é que o cara é mais bom, é mais mal, é mais maior, é mais menor? Mas vejam, a gramática normativa e prescritiva prescreve isso existe, isso não é loucura da língua, ok? Mas como que isso aparece nas questões? Identifique das frases abaixo a que se apresenta incorreta. E você vê uma frase dessa e fala, mais bom, isso não existe. E aí você acaba marcando que está errado, ok? Pedro é mais grande que pequeno. Comparação de duas qualidades de um mesmo elemento. Outra informação importante. Sou menos alto do que você. Comparativo de inferioridade. Como é o nosso superlativo? O superlativo, ele vai expressar as qualidades num grau muito elevado. Professor, o superlativo é a comparação? Sim e não.
É comparação porque é uma relação aí de troca de intensidade. E não é comparação porque é muito mais intenso do que as relações básicas de comparação. O grau superlativo pode ser absoluto ou relativo. Apresenta as seguintes modalidades. Superlativo absoluto. Ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada sem relação com outros seres. Apresenta-se nas formas analítico ou sintética. Por exemplo, o secretário é muito inteligente. Na nossa analítica. Vejam a sintética. O secretário é inteligentíssimo. Observar a diferença? Na analítica, a intensificação se faz com auxílio de outra palavra, mas muito inteligente é o mesmo que inteligentíssimo, ok? Nós temos também alguns superlativos sintéticos, aí tem alguns exemplos. Benéfico, beneficentíssimo, bom, boníssimo. E ótimo, às vezes é curioso que a gente acha que todo sintético tem que ter íssimo no final. Isso é um erro, porque, por exemplo, ótimo é um sintético de bom. Superlativo relativo é quando nós temos a qualidade de um ser intensificada em relação a um conjunto de seres. Então, diferente aqui do nosso superlativo absoluto, que o ser aparece sozinho. Se eu digo, Luana é a mais bela da sala, de superioridade, Luana é a menos bela da sala. Ok, senhores? Então, vejam, essa foi a nossa aula de adjetivos, é um tema importante. Professor, tem muita questão de adjetivo na prova? Eu achei difícil. Não tem muita questão de adjetivo na prova. Mas não é por isso que você vai descuidar, por quê? As questões de adjetivo não cobram estritamente toda essa teoria que nós vimos aqui de adjetivo. As questões de adjetivo vão cobrar essa teoria atrelada, associada a outros conceitos, como, por exemplo, oração subordinada, como, por exemplo, função sintática, como, por exemplo, análise semântica, como, por exemplo, a relação com formas nominais verbais, ou formas nominais verbais exercendo papel de adjetivo. Então, tem que saber isso aqui para conseguir avançar. Tá bem, senhores? Então, essa é a nossa aula da semana. Quaisquer dúvidas, sinalizem, não deixem de comentar o nome embaixo e assistir o próximo vídeo. Um abraço, até a próxima semana.